Olá, eu sou Renato Siqueira, diretor de Marketing e Comunicação do Marketing Sem Medo, e hoje nós vamos falar sobre estratégias e ferramentas. Existe um ditado que diz que quando você só tem um martelo, todo problema precisa ser prego. Acontece que para cada problema você tem uma ferramenta específica que soluciona esse problema. Se você tem um prego, você precisa de um martelo. Se você tem que cortar uma madeira, o martelo não adianta nada. Aí você precisa de um serrote. Porém, se você quiser pregar um prego na parede com um serrote, você também vai ter uma séria dificuldade. Por esse exemplo simples, porém bastante profundo, você consegue entender que, para cada problema, existe uma ferramenta capaz de resolver. Porém, você tem que entender primeiro qual é o problema. Uma das coisas que você também precisa entender é que para um problema, você pode ter uma ou mais ferramentas possíveis. Dependendo da situação, você vai ter mais ou menos esforço para resolver um problema com essa ou aquela ferramenta. Mas ainda assim, você pode substituí-los. Quer um exemplo? Você pode, ao invés de colocar um prego na parede com um martelo, substituir por um parafuso. Você pode, ao invés de cortar a madeira com um serrote, substituir por uma faca de serra. Sim, vai demorar mais tempo, não é a ferramenta adequada, mas você vai conseguir atingir o objetivo, talvez em um pouco mais de tempo. O que eu quero dizer é que antes de pensar na ferramenta, você tem que parar, olhar para o problema e dizer: como eu resolvo isso? Que problema é esse e como eu posso resolvê-lo da maneira adequada? E é justamente da falta de percepção sobre os problemas dos clientes que nós vamos falar hoje. Entender o problema do seu cliente é fundamental antes de se falar de qualquer tecnologia ou qualquer ferramenta. Se você, cliente, está contratando um profissional que, antes de entender seu problema, antes de lhe fazer perguntas, antes de estudar o seu mercado e o seu público-alvo, lhe oferece uma solução tecnológica ou uma ferramenta, corre, Bino, que é cilada. E por que pode ser uma cilada? Se deixar levar pela recomendação de uma ferramenta antes mesmo de ter um entendimento de qual problema está sendo enfrentado em qual contexto mercadológico, concorrencial, de público-alvo, etc. Vamos fazer um exemplo e vamos entender o cenário. Hoje, a classe C é uma das que mais utiliza smartphones e telefones celulares no Brasil. A classe C é gigante e toda ela, praticamente, tem acesso a algum tipo de tecnologia. Porém, dentro dessa classe C, você tem inúmeros segmentos de pessoas. Você tem o cara classe C, que tem um iPhone 6S, que parcelou em 48 vezes na Casa de Bahia. E você tem o cara classe C, que tem um Samsung Note, ou um Moto X Force, ou um Galaxy S alguma coisa. Você tem segmentos dentro desse público. E cada solução vai ser adequada a um determinado segmento. E você precisa entender isso para ser capaz de levar uma solução para esse segmento. Logo, se eu estou falando com pessoas que não têm acesso à internet, sim, gente, no Brasil ainda tem gente que não tem luz elétrica, que dirá acesso à internet. Se eu estou falando com um público que não tem acesso à internet, adianta eu dizer que você tem que fazer um lindo site com uma fanpage maravilhosa no Facebook, uma página maneiríssima no Google+, Twitter, Instagram? Não. Se o seu público-alvo não tem acesso à internet, qualquer proposta que eu lhe faça que envolva ambientes e ferramentas digitais é para arrancar o seu dinheiro. Nada mais, nada menos. Logo, é fundamental entender o problema do cliente, entender como esse cliente faz para entregar valor ao cliente dele e através de quais ambientes e quais ferramentas para então depois propor essa ou aquela tecnologia. Primeiro, é necessário entender do que se está falando. É necessário ter
estratégia. E é justamente aí que a enorme maioria dos microempresários e microempreendedores falha miseravelmente. Diga uma coisa para mim, meu amigo empresário, empreendedor, profissional liberal. Quando você contrata uma babá para os seus filhos, babá, filhos, né? Quando você contrata uma babá para os seus filhos, você pega a primeira pessoa que você vê na rua e coloca dentro da sua casa? Ou você vai buscar referências, você vai buscar outros clientes que foram atendidos por essa babá? Você vai buscar pessoas que conheçam essa pessoa e que saibam que ela pode efetivamente lhe prestar um bom serviço? É óbvio que você não vai colocar na sua casa, para cuidar dos seus filhos, uma pessoa desconhecida, ou cujo trabalho você não consegue apurar se é bom ou ruim. Da mesma forma, se você tiver que contratar, digamos, um motorista particular para os seus filhos, ou talvez para você, é muito óbvio que você vai pedir referência. Quando você, querido empresário, microempreendedor individual, ou até mesmo empresário, não precisa nem ser um microempresário ou um pequeno empresário, empresário em geral. Quando você vai contratar alguém para a sua empresa, querido, me responda. Você simplesmente escolhe alguém na rua e bota essa pessoa para trabalhar na sua empresa? É óbvio que você não faz isso, a não ser que você tenha algum tipo de problema. Por que você não faz isso? Porque você quer ter a certeza de que aquela pessoa que você contratou será capaz de entregar a você valor pelo salário que ela recebe. Da mesma forma, no momento de contratar um profissional para cuidar da sua comunicação online, para cuidar do seu marketing digital, para cuidar do planejamento e das estratégias de como você vai se comunicar com o seu bem mais precioso, que é o seu cliente, é óbvio que você deveria buscar informações sobre esse profissional. Quem ele é? Que cursos ele fez? Que resultados ele entregou? Para quais clientes? Qual é a sua formação? Ele tem alguma pós-graduação? MBA? Onde ele trabalhou nos últimos meses ou anos? Tem portfólio? Qual é o link do portfólio dele? Quem são os clientes que ele já atendeu e que podem efetivamente prestar um bom depoimento acerca do trabalho que ele realiza? Se você, cliente, não faz essas perguntas antes de contratar alguém para cuidar do seu marketing digital, para cuidar da sua comunicação digital, não culpe as ferramentas. O incompetente foi você. Quando você contrata um profissional de marketing, e não de marketing digital, porque marketing é marketing. Não existe digital ou não digital. Existe marketing canal digital, marketing canal de varejo, marketing canal offline. Marketing digital é balela. Quem te contou isso mentiu. Quando você contrata um profissional de marketing e esse profissional tem experiência, capacitação em planejar, em executar estratégias de maneira a analisar os mercados, seu cenário concorrencial e os desejos do seu público-alvo, aí você tem um profissional capaz de entregar a você uma comunicação mercadológica adequada às suas necessidades e às necessidades do seu público. Nesse momento, você vai estar capacitado a escolher um conjunto de ferramentas capaz de atingir o seu público-alvo e de solucionar os problemas que esse público tem. Somente no momento em que você se posiciona como um provedor de soluções para os problemas do seu cliente é que você realmente demonstra valor, demonstra autoridade. E aí, independente da ferramenta que você utilize, os clientes chegarão até você. Recentemente, em redes sociais, Medium, e listas de discussão, fóruns, tem se levantado muito recentemente questões referentes à escolha de ferramentas de desenvolvimentos e de desenvolvimento de sites para a internet. É muito comum você, empresário, escutar profissionais, muitas vezes ignorantes, preconceituosos e muito pouco experientes, dizendo que a ferramenta A é ruim, a ferramenta B é ruim, a ferramenta C é ruim. Me perdoe, mas
Se você encontrar um profissional dizendo que a ferramenta é ruim, dispense-o imediatamente. Esse profissional é muito menos profissional do que você imagina. Por quê? Porque se ele realmente fosse um profissional de marketing, ele não iria pré-julgar ou fazer juízo de valor da ferramenta A, ou B, ou C. Esse profissional iria, em primeiro lugar, perguntar a você: qual é o seu objetivo? Qual é o seu público-alvo? O que você pretende comunicar e qual é a solução que você pretende dar ao seu cliente? E aí, somente aí, ele estaria capacitado a, dentro de um conjunto de ferramentas disponíveis no mercado, indicar a você o melhor caminho. Se antes de falar mal da ferramenta A, ou B, ou C, a pessoa que atende você e se diz profissional não fez essas perguntas, não fez essa análise sobre a sua realidade e sobre como você chega e ajuda os seus clientes, esse profissional realmente é uma falácia. Recentemente, discussões acerca de Wix, Weebly e Squarespace lotam as redes sociais, os grupos de Facebook, Google+, e tantas outras ferramentas de discussão disponíveis. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as ferramentas Wix, Weebly e Squarespace, especificamente, existem outras, são ferramentas excelentes. Prezado ouvinte, empresário, profissional liberal, microempreendedor. Não se deixe contaminar pelos falsos profissionais de mercado que dizem que essas ferramentas são ruins. Se o profissional diz para você que a ferramenta A, ou B, ou C é ruim, muito provavelmente esse pseudo profissional precisa rever os seus conceitos. E eu sugiro que você troque de profissional. E eu vou explicar o porquê. Geralmente, quando você contrata uma ferramenta como Wix, Weebly, Squarespace, você está contratando uma ferramenta que vai entregar a você um site que pode, se utilizado por um profissional de design e de marketing com conhecimento das regras e boas práticas da comunicação digital através dessas ferramentas, será capaz de entregar a você um site que vai ser capaz de se comunicar com seu cliente em qualquer dispositivo, seja ele um computador de mesa, um notebook, um tablet, um desktop, um celular, um iPhone, um Android, enfim. Se você entregar essas ferramentas nas mãos de um profissional, certamente o resultado final será incrível. Eu vou postar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma série de links onde eu vou provar o meu ponto. O que faz o site ser bom ou ruim não é a ferramenta, e sim o profissional que a utiliza. Vou dar um exemplo para você. Digamos que eu entregue para você um torno mecânico ou um torno computadorizado. Sei que talvez alguns de vocês não saibam o que é um torno mecânico, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição do vídeo mostrando como funciona um torno. Um torno é uma máquina incrível. Meu avô foi torneiro mecânico quase toda a vida e ele era um escultor do aço. Ele era capaz de fazer peças de tamanhos variados, de níveis de complexidade absurdos, usando um torno. Ele podia fazer uma engrenagem desse tamanho e podia fazer um parafuso de navio gigantesco. O meu avô era um artesão do aço, mas ele era um mestre em usar um torno mecânico. Ele tinha pleno domínio da ferramenta que utilizava. Se você, cliente, me entregar um torno mecânico, eu vou sentar e chorar muito. Porque eu não faço ideia de como funciona um torno mecânico. Sei ligar, sei que existe um carro, que ele vai para frente e para trás em cima de um trilho, mas no máximo é isso que eu sei. Então perceba que o problema não é o torno, o problema sou eu. Eu não estou capacitado para usar essa ferramenta. Da mesma maneira, se você pega uma ferramenta como Wix, Weebly, Squarespace, WordPress,
e entrega na mão de um profissional que não está plenamente capacitado para desenvolver um trabalho profissional naquela ferramenta, é óbvio que o resultado final será sofrível, será pífio, será certamente muito aquém do potencial de entrega daquela ferramenta. É óbvio que nós temos hoje, como expoente máximo das ferramentas de desenvolvimento, o WordPress. Hoje, o WordPress é a ferramenta que atende a maioria absoluta dos sites de internet. É uma ferramenta completa, robusta e que entrega qualquer resultado. Através do WordPress você consegue fazer um blog pessoal ou um site complexo, altamente desenvolvido com sistemas, com login de usuário, com área logada, enfim, você consegue fazer qualquer coisa no WordPress. Mas você precisa de um profissional capacitado para isso. Da mesma forma, a mesma coisa acontece com as outras ferramentas. Apesar de serem menos potentes que o WordPress, elas conseguem entregar resultados formidáveis, mas apenas se o profissional que está trabalhando nelas for capaz de utilizar o seu pleno potencial. Bem, sendo assim, como a gente compara Wix, Weebly, Squarespace e o WordPress? O WordPress é campeão absoluto. Ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo capaz de fazer qualquer coisa. Sendo que ele é um sistema robusto e, como um sistema robusto que tem inúmeras aplicações, ele demanda que a pessoa que o opera tenha conhecimentos técnicos. Se você simplesmente quiser publicar um blog, ok, www.wordpress.com. Entre, crie sua conta, cadastre seu blog e comece a escrever. Se você simplesmente quiser um site bastante simples, sem sofisticação, você pode comprar um tema pronto, colocar no seu site, fazer algumas alterações e pronto, você vai ter um site mais ou menos personalizado para a sua necessidade. Agora, se você quiser criar um site para a sua empresa, um site que tenha uma arquitetura de informação, que tenha um nível de complexidade e que dependa de alguns recursos profissionais, você vai precisar contratar um especialista. Não adianta tentar fazer na mão, porque você não vai conseguir. E não adianta entregar para o seu sobrinho, porque o seu sobrinho pode até entregar você um site WordPress. Mas por desconhecer as regras mais elementares da estratégia e do marketing, ele provavelmente vai fazer um site que não vai converter. Um site que não vai entregar a você resultados. Ou seja, você vai ter um panfleto digital. Se a gente está falando de Wix, Weebly e Squarespace, a gente já entra num outro nível de trabalho. Tanto o Wix quanto o Weebly e Squarespace são sites, são plataformas que a gente chama de plataformas de desenvolvimento rápido. Plataformas onde você simplesmente arrasta determinados elementos de visuais e gráficos para os lugares onde você acha que eles devem estar, faz os ajustes, sobe as suas imagens, seus textos e publica o seu site. Parece muito simples. Na verdade, até é bem simples. Mas, mesmo que você tenha uma plataforma simples, mesmo que a ferramenta seja simples, ainda assim, os conhecimentos de marketing e de estratégia de comportamento do consumidor, os conhecimentos de análise concorrencial, mercadológica, são fundamentais, mesmo nessas ferramentas. Além disso, você precisa contratar um designer. Sim, você precisa contratar um designer. Por quê? Porque simplesmente você não vai conseguir criar toda a identidade visual de um site de forma adequada e profissional pedindo para o seu sobrinho fazer. Ele simplesmente vai pegar uma imagem no Google, vai jogar no Paintbrush, vai apagar o que ele achar que não deve apagar e vai botar no seu site. Muito bom. Só que não. Então, o meu conselho para você, pequeno, microempresário, empreendedor individual, você que é profissional liberal, sabe aquela história do cada um no seu quadrado? É bem assim que funciona. Só que, infelizmente, hoje, as pessoas querem fazer de tudo. Querem bater o pênalti, correr para cabecear e marcar o gol. Não caia nesse erro. Concentre-se no seu negócio e permita que os profissionais façam, cada um,
o seu trabalho. O profissional de designer vai lhe entregar um site lindo, mas provavelmente ele é especialista em design, não em mercado. O profissional de marketing vai dizer quais são as regras que precisam ser seguidas para que o seu site lhe entregue resultado, para que o seu site venda, para que o seu site converta. Mas nem todo profissional de marketing tem, digamos, bom gosto visual. Da mesma forma, o programador nem sempre vai saber utilizar as ferramentas da maneira adequada. E às vezes vai fazer o que a gente chama de POG, Programação Orientada à Gambiarra. Isso é péssimo para o seu negócio. Então, quando eu digo que, primeiro, você deve pensar nas estratégias e somente então, depois, nas ferramentas, é exatamente disso que nós estamos falando. Primeiro você precisa entender o seu mercado, o seu cliente, a sua concorrência. Você precisa entender qual é a sua entrega de valor. Você precisa entender o que o seu cliente espera de você. Você precisa entender onde, quando o seu cliente consome a sua informação. Qual é o problema do seu cliente que você está solucionando. E aí, somente aí, você poderá eleger um conjunto de ferramentas e tecnologias que atenda a essas estratégias. Sendo assim, a minha recomendação é: quando alguém disser para você, essa ferramenta é ruim, aquela ferramenta é ruim, essa ferramenta aqui que é boa, responda com a seguinte pergunta: você conhece o meu mercado? Você conhece o meu cliente? O que o meu cliente busca no meu site? Você analisou o meu site para saber como o meu cliente navega, o que o meu cliente procura? Qual é a área do meu site que é mais acessada e por que o meu cliente acessa aquela área? Você vai perceber rapidamente que a cara do seu profissional vai mudar. Ele não espera essa pergunta. Ele não espera essa pergunta porque ele sabe que, infelizmente, o mercado carece de informação. O mercado empresariado brasileiro carece de educação no sentido do marketing, no sentido da relação com seus clientes no ambiente digital. E é exatamente para suprir essa carência de informação, para suprir essa demanda por uma informação de qualidade, uma informação que não seja umbigocêntrica, ou seja, a minha opinião é a mais importante porque sim. Para suprir essa necessidade é que o marketing sem medo existe. Nós estamos aqui para educar o mercado. Nós estamos aqui para informar vocês, empresários, qual é o melhor caminho. Não importa que a gente não vai ganhar dinheiro com isso nesse momento. Não importa que a gente vai produzir toneladas de conteúdo gratuito e talvez não vá converter com isso. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação e o nosso compromisso é melhorar o mercado. E não só para a gente, melhorar para todos. Melhorar para você, melhorar para os nossos concorrentes, melhorar para todos que fazem parte desse ecossistema profissional. Porque se nós melhorarmos o mercado, se nós ajudarmos a educar o mercado, nós também estaremos educando os nossos clientes. Isso também vai ser bom para nós. Então é isso, gente. A gente agradece imensamente a atenção e a paciência de vocês até esse momento e a gente gostaria de deixar um recado para vocês. Aqui no nosso canal é um lugar onde a gente quer entregar valor, quer entregar conhecimento, quer educar, quer ajudar você a tomar melhores decisões. Não importa se você é nosso cliente ou não. Sendo assim, faz o seguinte, curte aqui esse vídeo, assina o nosso canal e entra no nosso site www.marketingsemmedo.com.br. Lá você vai encontrar artigos, vídeos e várias informações que com certeza vão poder ajudar você a fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. Além disso, você pode encontrar a gente em todas as principais redes sociais. Você vai encontrar a gente no Facebook, no Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram. Brevemente, a gente vai estar aí estudando as possibilidades de outras redes, né? Porque a gente tem sempre que estar investigando. A curiosidade faz parte do dia a dia e da vida de um profissional de marketing. Enfim, nós estamos aí à disposição de vocês para ajudar vocês de verdade, sem compromisso, para que vocês possam tomar as melhores decisões de forma estratégica e não focados na ferramenta A ou B ou C, plataforma A ou B ou C. Não esqueçam, todas as ferramentas funcionam. Absolutamente, todas as ferramentas funcionam. Algumas funcionam em alguns contextos, outras em outros contextos. Mas todas elas funcionam
desde que você saiba qual é o problema que você quer resolver com essa ferramenta. Um grande abraço e até a próxima.